versículo 13, diz que a salvação é a libertação de um tremendo perigo de viver uma vida sem Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz: o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, o que Paulo está dizendo aos Colossenses, Paulo está dizendo que a salvação é a libertação de um tremendo perigo de viver uma vida sem Deus. Sempre que nós analisamos alguém que está afastado da presença de Deus, sempre que nós percebemos alguém que está afastado da presença de Deus, nós logo percebemos que esta pessoa está correndo um sério risco da sua vida, que esta pessoa está correndo um sério risco de um dia a trombeta tocar e ele ficar no arrebatamento. Por quê? Porque toda pessoa que vive afastado da presença de Deus corre um sério risco, corre um perigo de viver uma vida sem Deus, e isso, uma vida sem Deus, acarretará em ficar no dia do arrebatamento. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada acerca da salvação, nós percebemos que o homem, a primeira coisa que nós percebemos é que o homem necessita da salvação. O homem tem uma grande necessidade da salvação. Por quê? Porque o homem necessita da salvação. A primeira coisa, o homem necessita da salvação devido à sua condição. Nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós já nascemos inclinados para o mal, inclinados para o pecado. Nós, seres humanos, necessitamos da salvação devido à nossa condição de pecado. Necessitamos da salvação devido à nossa situação atual, inclinados para a natureza pecaminosa. Não há como nós falarmos de salvação se nós não falarmos do pecado. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos 3 tipos de pecado. O primeiro é a transgressão. A transgressão é o desvio ou a ultrapassagem dos limites a qual Deus estabeleceu, dos limites a qual Deus estipulou. Esta é a transgressão. Transgressão é deixar de cumprir as ordens de Deus. Transgressão é deixar de cumprir aquilo que Deus nos ordenou, aquilo que Deus nos estabeleceu para que o cumpramos. O segundo tipo de pecado é a iniquidade. Iniquidade é o errado total, ou seja, a falta de equidade. Iniquidade é a falta de justiça. Iniquidade é aquele que comete a iniquidade, é aquele que promove o mal, aquele que promove a injustiça, aquele que promove a desordem. O salmista Davi, em seu salmo de número 51, quando ele pede perdão por todos os seus pecados, inclusive o pecado do adultério, a primeira coisa que ele disse, ele lembra ao próprio Deus da misericórdia que Deus ele tem. O salmista Davi entendeu que ele não era digno da misericórdia, assim como nós não somos. Davi entendeu que ele não era digno da graça, assim como nós não somos. Mas não sendo digno da graça e não sendo digno da misericórdia, ele disse: apaga os meus pecados. Por mais uma vez ele disse: apaga as minhas iniquidades. Davi entendeu que não é necessário falar para todos a iniquidade, quando Deus já conhece o seu pecado, quando Deus já conhece o seu coração, quando Deus já sabe da sua intenção. Davi disse: perdoa as minhas iniquidades, apaga as minhas transgressões. Davi confessa o seu pecado, e no ato que ele confessa o seu pecado, ele se coloca num lugar de pecador, ele se coloca no seu devido lugar, visto que tem uma autoridade suprema por cima dele, visto que tem uma autoridade superior acima dele. Ele disse: apaga
pecados, as minhas transgressões e as minhas iniquidades. Quando nós falamos de salvação, nós falamos daquilo que Deus ele fez por nós, através do seu Filho Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, diz a Bíblia aponta o Salvador, a Bíblia aponta para Jesus. As palavras de Deus no Antigo Testamento apontam para Jesus, uma vez que as palavras de Jesus no Novo Testamento apontam para Deus, que enviou o seu Filho Jesus. Sempre que nós vemos na Bíblia Jesus em conversa com os fariseus, ele disse: vós não crestes em mim e também não crestes naquele que me enviou. Aos seus discípulos ele disse: credes em Deus, mas credes também em mim. Ou seja, no Novo Testamento Jesus revela o Pai, enquanto no Antigo Testamento o Pai apresenta o Filho. Apresentando o Filho, ele lhe dá uma oportunidade de salvação. Apresentando o Filho, ele lhe dá uma esperança de salvação. Quando o Filho revela o Pai, ele está revelando o seu propósito. Quando o Filho revela a Deus, quando Jesus revela a Deus, ele está revelando o seu propósito. Qual era o propósito de Jesus na terra? O único propósito de Jesus na terra, ao viver uma vida perfeita diante de Deus e diante dos homens, o propósito de Cristo na terra era falar e fazer, mostrar e revelar a todos que tem um jeito de viver uma vida perfeita diante de Deus. E ele veio para mostrar que ele mesmo é o Salvador. O que seria de mim, o que seríamos de nós sem a salvação? O que seríamos nós sem a salvação imposta por Deus através do seu Filho Jesus? Porque o homem necessita da salvação por causa da nossa condição de pecado. Você tem pecado, eu tenho pecado, nós temos pecado, e por causa desse pecado que nós cometemos, nós necessitamos de uma salvação. Haja vista que o nosso desejo hoje como cristãos é morar com Deus na eternidade, mas para isso nós necessitamos ser puros, para isso nós necessitamos ser limpos e purificados com o sangue de Cristo. Nós necessitamos da salvação por causa da nossa situação. É por causa da sua situação atual que você precisa da salvação. É por causa da sua condição atual de pecado que você precisa da salvação. Nós vemos que o pecado não se originou em Deus. Deus não criou o pecado. O pecado não se originou na terra com a criatura de Deus. O pecado se originou no céu. O pecado se deu no céu. O mal teve origem no céu. Uma vez que nós olhamos para a Bíblia, se alguém puder abrir em Ezequiel capítulo de número 28 e ler a partir do versículo de número 11. Ezequiel capítulo 28, versículo de número 11 ao versículo de número 19. Profeta Ezequiel capítulo 28, versículo 11 ao 19. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor
elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Isso. Esse texto que está falando sobre o retiro é simbolizado por Lúcifer. Ou seja, quando Deus ele fala ao profeta Ezequiel sobre o retiro, Deus está falando de Lúcifer, de algo que não iria acontecer, algo que já havia acontecido. O pecado teve origem no céu. Deus ele fala com o profeta Ezequiel essas palavras, falando e trazendo relatos acerca de Lúcifer. Isto se diz também a mesma coisa em Isaías capítulo 14, no versículo 12, quando ele disse que Lúcifer era perfeito. Ele disse que todos os anjos foram criados perfeitos à imagem de Deus. Lúcifer, antes da sua queda, ele era o chefe de todos os anjos, era o de maior sabedoria, de maior potencial, de maior capacidade natural, de maior força física. Ele era o supremo de todos os anjos, o totalmente perfeito. Isaías traz relatos que ele era chamado de estrela da manhã, de filho da alva. No versículo de número 15, ele diz que Lúcifer, na sua primeira condição, quando foi criado, ele era perfeito, livre de qualquer pecado. Só que diz a Bíblia que este mesmo Lúcifer, diz a Bíblia Sagrada, que ele cai por causa de um pecado, por um orgulho que surgiu dentro do seu coração, o orgulho que surge dentro do coração de Lúcifer. Ele disse: eu estabelecerei o meu trono maior do que Deus, eu estabelecerei o meu trono acima do trono de Deus. Ele tenta amotinar-se contra o próprio Deus, trair o próprio Deus para usurpar o trono de Deus. Na sua tentativa de querer ser mais, na sua tentativa de querer ser maior, na sua tentativa de querer ser superior a Deus, aqui se originou o pecado original. Ou seja, ele já tinha um destaque no céu, mas ele tem uma tentativa de querer ser maior. Ele já tinha um destaque no céu, só que esse destaque produziu nele um orgulho, que ele queria ser maior, superior a Deus, superior do que Deus, queria ser por maioral de Deus e colocar o seu trono acima do trono de Deus. O destaque, o pecado original se originou em uma tentativa de querer sair do lugar aonde Deus lhe colocou, querer sair do lugar aonde Deus lhe estabeleceu. Deus havia feito Lúcifer o maior de todos. Então o pecado original foi a tentativa de Lúcifer de exaltar-se acima do lugar que Deus o colocara, de se exaltar, de se elevar acima do lugar a qual Deus lhe estabeleceu. Desde esse primeiro pecado, o pecado originou e resultou na queda. O pecado original resultou na queda. Diz a Bíblia que assim que Lúcifer peca, produz em seu coração o orgulho de querer ser maior do que Deus, e peca. Diz a Bíblia que Deus lançou ele do céu, ou seja, teve uma queda tanto de Lúcifer quanto também da terça parte dos anjos que pecaram com Lúcifer. Diz a Bíblia que resultou-lhes em uma queda. Deus lhe expulsou do céu, e nós vemos a mesma coisa no pecado na terra, quando em Gênesis capítulo 3 diz a Bíblia Sagrada que Eva é tentada pela serpente. Essa serpente é o próprio Satanás, que uma vez caído, ele tenta e até hoje tenta fazer com que nós também venhamos sair da presença de Deus, sair do lugar onde Deus nos estabeleceu. Em Gênesis capítulo 3 diz a Bíblia que a serpente aparece para Eva, e quando a serpente aparece para Eva, Deus havia dado apenas uma ordem, e a ordem que ele dera para Adão era a ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque então Deus ele planta uma árvore que não se podia
estava testando o homem, provando o homem, para ver se o homem iria ser obediente à sua palavra. Ele promove um teste no homem e o homem falha nesse teste. Ele promove um teste de obediência e o homem desobedece à sua palavra. Diz a Bíblia que quando no capítulo 3 de Gênesis, Eva é tentada, ela come do fruto. E quando ela come do fruto, ela também dá desse fruto a Adão. Quando Adão come desse fruto, agora também tem um outro pecado. A partir deste pecado, nós que somos da descendência de Adão, nós também já nascemos com esse pecado. O pecado da desobediência a Deus. O pecado original de Adão foi um pecado de desobediência. Adão, ele tinha tamanha liberdade para escolher o bem ou para escolher o mal, para escolher um caminho ou outro. Adão tinha dois caminhos em sua frente. Adão escolhe o pecado, Adão escolhe a desobediência. Eva prova do fruto, ele também come do fruto, e aqui outro pecado. E esse outro pecado, diz a Bíblia que Deus dá uma sentença, e nesta sentença, primeiro, ele sentencia a todos coletivamente a serem expulsos do jardim. Segundo, ele sentencia a cada um de forma individual. Para a serpente, ele disse: tu rastejarás sobre a face da terra para sempre. Para a mulher, ele disse: tu darás com dores darás à luz a filhos, com dores você vai fazer o parto. E para o homem, ele sentencia a expulsão do jardim, dizendo: do suor do teu rosto você comerá do fruto da terra. Então, após uma sentença coletiva e após uma sentença individual, assim nós vemos que Deus, ele sentencia a cada homem, ele sentencia Adão, sentencia Eva e sentencia a serpente. Por causa do pecado de Adão, nós nascemos com esse pecado. Adão se coloca em oposição a Deus. Adão se coloca contra a vontade de Deus, recusando a obedecer a sua palavra, recusando a obedecer a sua ordem. Por este motivo, nós necessitamos da salvação. Por este motivo, nós, tanto eu como você, necessitamos da verdadeira salvação em Cristo Jesus. Primeira coisa que nós observamos: por causa do pecado, o homem se tornou escravo do pecado. Quando nós vemos a palavra escravo no seu sentido literal, nós vemos que a palavra escravo significa debaixo de um poder absoluto. Ou seja, por causa do pecado de Adão, também imposto sobre nós estamos debaixo do pecado, debaixo do jugo do pecado, sendo escravos do pecado. O próprio Jesus disse, quando ele estava conversando, pregando, ensinando aos judeus, em João capítulo de número 8, no versículo 34, Jesus disse para os judeus, diz a Bíblia que os judeus creram nas suas palavras, creram nos seus ensinamentos. Então ele disse: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e a verdade conhecereis a verdade vos libertará. Eles olham para Jesus e dizem: nós nunca fomos escravos de nenhum homem, nós somos da semente de Abraão. Então Jesus, ele disse: em verdade eu vos digo que qualquer que comete pecado se torna escravo do pecado. Por causa do pecado diário que eu cometo e que você comete, nós estamos debaixo do jugo do pecado. Nós estamos debaixo da escravidão, debaixo do poder do pecado. Esse mesmo jugo que está sobre todos os irmãos, Paulo também nos alerta. Se alguém puder ler em Romanos capítulo de número 6, versículo de número 18. Romanos capítulo 6, versículo 18. Perdão, versículo 16, 18 e 20.
a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? 18. E libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. 20. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Nós percebemos que por causa do sacrifício de Cristo na cruz, nós fomos livres do pecado. E após ser livre do pecado, nos tornamos servos da justiça. O próprio apóstolo diz: aquele a quem obedeceis, sois deles servos, no versículo 17. Mas se nós fazíamos e praticávamos o pecado, por isso nós éramos servos do pecado, escravos do pecado. Não, nós percebemos que em toda a Bíblia nós vamos perceber que todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado, como as palavras de Jesus em João capítulo 8. É por isso que Jesus ele disse: conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. O que Jesus está ensinando para nós é que quando nós conhecermos a verdade, que Ele mesmo afirma ser a verdade, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no versículo 34 Ele disse: conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Jesus está dizendo que para sair do jugo do pecado é preciso ter um encontro com Ele mesmo, que para sairmos da escravidão do pecado é preciso ter um encontro com Ele mesmo. Se eu perguntar para cada um dos irmãos, vocês vão dizer que depois do encontro com Cristo a sua vida mudou, e isso é verdade, porque após o encontro que você tem com Cristo, a sua vida muda. Após o encontro que você tem com Cristo, a sua história muda. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Aquilo que você praticava, você não pratica mais. Os lugares que você frequentava, você não frequenta mais, porque agora você não é mais escravo do pecado. Devido ao sacrifício que Cristo pagou por nós na cruz do Calvário, você não está mais sobre o jugo do pecado. Você não está mais debaixo do poder absoluto do pecado. Você está agora sob o jugo da justiça. Você se torna servo da justiça. Por causa do pecado, nós necessitamos da salvação. A primeira razão, porque nós éramos escravos do pecado. A segunda razão, porque nós estávamos mortos espiritual. Ou seja, nós percebemos em toda a Bíblia há pecados veniais que nos proíbem de uma santidade com Deus. Ou seja, enquanto você pratica o pecado, você não se aproxima de Deus. Mas quando você se aproxima de Deus, você afasta do pecado. Isso é uma verdade de fato, porque se nós analisarmos na Bíblia, há pecados que traz a morte, tanto a morte física, quanto também a morte espiritual. Como por exemplo na cultura judaica, havia pecados que os homens cometiam, que eles se tornavam condenados à morte. Por exemplo, o pecado da blasfêmia. É por isso que eles procuravam matar Jesus,
porque todos pecaram e privados estão da glória de Deus, ou seja, destituídos, excluídos. Aquele que pecava não podia se introduzir na presença de Deus. Se nós analisarmos a Bíblia, nós necessitamos da salvação, porque no dia a dia nós cometemos pecado, porque no dia a dia nós cometemos pecados fatais que nos distanciam da presença de Deus, pecados fatais que nos distanciam da presença de Deus, ou seja, pecados que nos fazem ficar distantes da presença, pecado que nos mata espiritualmente. É por isso que hoje há muitas pessoas que se caíram e não conseguem se levantar, que se perderam, mas não conseguem se encontrar, pessoas que se distanciaram, mas não conseguem voltar e reconciliar com a presença de Deus. Nós temos hoje o privilégio, você tem hoje o privilégio de estar na presença de Deus. Eu tenho hoje o privilégio de estar na presença de Deus, porque se você está aqui, se eu estou aqui, é por causa que Cristo pagou um alto preço, tanto por mim quanto por você, na cruz do Calvário. Nós estávamos em pecado, e é por isso que nós necessitamos da salvação. A terceira razão para concluir, nós necessitamos da salvação. Por causa do pecado, e por causa do pecado, nós nos tornamos separados de Deus. Você já viu na Bíblia, quando Deus ele se apresenta para o seu povo após o reinado recente de alguém, e Deus ele disse: se vós apresentardes até mim ofertas, se vós reconciliardes comigo, eu estarei convosco, enquanto estiverdes comigo. Mas no dia que vocês me abandonarem, eu também abandonarei. Em 2 Crônicas capítulo 15, Deus ele disse para o povo: enquanto estiverdes na minha presença, eu estarei convosco. Nós necessitamos da salvação, porque pelo pecado nós nos distanciamos de Deus, porque pelo pecado nos tornamos separados de Deus. Por causa do pecado, a maior dor do pecado não foi ser expulso do jardim. Para Adão, a maior dor do pecado não foi receber a dor do suor do seu rosto e comer do fruto, não foi as dores de parto, não foi a expulsão do jardim. A maior dor do pecado foi a exclusão da presença de Deus. No jardim Deus se relacionava com o homem, no jardim Deus ele falava com o homem, no jardim Deus transmitia a sua presença para o homem. A maior dor foi a exclusão da presença, porque o dia que o homem fica longe da presença de Deus, isso provoca nele a morte espiritual, isso provoca nele a separação de Deus. Você lembra do povo de Israel? Um povo que orava, um povo que jejuava, um povo que trazia ofertas até Deus. Mas diz a Bíblia em Isaías 59, o povo orava, mas não recebia, o povo jejuava, mas não recebia, o povo entregava ofertas a Deus, mas não recebia. No versículo 1 do capítulo 59, o profeta Isaías se apresenta e disse: eis que a mão do Senhor não está encurtada para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos obstruídos para que não ouçam as vossas orações. No versículo 2 ele disse: mas as vossas iniquidades trazem separação entre Deus e ti, ou seja, a distância que separa o homem de Deus, a distância que
Nós necessitamos da salvação, porque nenhum mérito que você consiga, nenhum modo que você consiga, não existe méritos humanos que podem salvar o homem, não existe méritos humanos que podem transformar o homem. É por isso que você necessita de Deus 24 horas, é por isso que você necessita da presença de Deus 24 horas. Nós necessitamos da salvação, e por causa da salvação, por causa de Cristo, que exclamou a sua graça existencialmente em nossa vida, nós percebemos que a graça, sendo um favor merecido, é algo que nós não podíamos, mas Deus nos agraciou. É algo que nós não fazíamos, nós não podíamos e nós não tínhamos, mas Deus nos agraciou com a sua graça. O favor merecido que nos torna cada dia mais perto de Deus, que nos torna cada dia mais aproximarmos de Deus, que nos permite ter uma vida e um relacionamento com Deus por causa da graça de Cristo.